Fala pessoal, aqui fala o Cadu, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez ó, reagindo ao canal Ei Nerd. Confirmada a teoria de Stranger Things. Análise em 5 minutos, sem mais enrolação. Vamos assistir porque eu tô um pouco ansioso sobre a quinta temporada. Vamos lá. Aqui deixar o modo tela cheia e vou dar o play. E 1, 2, 3, vai. Muito apelou, né? Ainda bem. Eles simplesmente lançaram os 5 primeiros minutos da temporada 5, mostrando exatamente tudo que a gente queria ver desde o início da série. O que aconteceu com o Will no mundo invertido. Mas pera aí, como que o Will tinha uma espingarda no mundo invertido? Por que o Will não morreu lá? Cara, se eu não me engano, O que o Will Vecna pegou tem a ver com isso espingarda tudo? lá no Só esses início da 5 primeira minutos já temporada. mudaram o sentido de tudo e provaram que o Vecna já tava lá desde o episódio 1. Vem que eu vou te mostrar detalhe por detalhe agora. Vídeo completaço, hein? Mas eu não sei também do que eu tô falando. Vai. Inês Trunks, Peter aqui. Tá aí um caso raro, né? Tipo, antes do lançamento da temporada final, a Netflix já mostrou de graça um dos pontos mais altos da série, cara. Mais altos, top. Todo mundo sempre quis saber o que aconteceu com o Will no mundo invertido. Isso veio. Só que isso virou a série inteira de cabeça pra baixo e revelou que tudo foi feito pelo Vecna em pessoa. Tem mesmo o sequestro do Will, cara. Duvida? Vamos ver todos os detalhes dessa revelação agora, galera! E logo depois de investir teu tempo assistindo esse vídeo aqui, investe em você, fazendo um preparatório já pro ano que vem, pra você turbinar teu currículo com vários treinamentos de marketing digital, copywriting, tráfego pago, inteligência artificial, tudo pra você entrar em 2026, cara, já ganhando dinheiro. Porque cada treinamento que você faz dentro da Cyberclass, onde você só paga uma única vez, pode fazer todos os treinamentos lá dentro, cada treinamento você ganha um certo lá. Aí. Bom, temporada 5 começa direto no mundo invertido. A câmera vai se aproximando aos poucos e mostra o Castelo Byers. E esse é o forte que o Will e o Jonathan construíram. Essa cabana foi destruída pela Joyce, né? Então, literalmente, a série acabou de levar a gente de volta pra 6 de novembro de 1983, na noite que tudo começou. Sim. Só que agora não é mais no mundo real. A gente tá na origem do drama. Tudo que esses 5 minutos vão mostrar são coisas que nunca apareceram. E o Will nunca conseguiu explicar direito, né? A câmera entra no forte e mostra que o Will tava lá, no lugar que ele construiu pra fugir das brigas dos pais. Mas agora ele tá na versão corrompida do forte. E o mais legal é que eles reconstruíram o Will da primeira temporada e ele ficou idêntico, cara. A camisa de flanela, o colete vermelho, né? O cabelo de tigela. O rejuvenescimento do ator para 12 anos de volta, cara, ficou perfeito, não tem o que falar. Ele tá ali, escolhido e cantando Should I Stay or Should I Go, né? Da banda The Clash. E não é à toa. A série já mostrou que era muitos anos atrás que essa era a música que o Jonathan, o irmão mais velho dele, né, tocava pra distrair ele dos gritos quando os pais brigavam em casa. Isso conecta diretamente com o que a gente sabe sobre a música e o Vecna. A Max se salvou ouvindo a música favorita dela. E é exatamente isso que o Will tá fazendo. De um jeito intuitivo. Repara que até aí, cara, ele tá de olhos fechados. Simbolicamente, os olhos fechados levam o personagem pro mundo interior. Isso faz total sentido com a cena aí. Ele não quer encarar aquela realidade onde ele tá preso. É como se ele estivesse fugindo pro mundo mental dele, com os olhos fechados e cantarolando lá a música de conforto, dentro do forte que ele se sente seguro no mundo real. Mas uma coisa acontece que traz ele de volta de repente. Ele ouve um barulho do lado de fora e os olhos dele se abrem. Os olhos dele se abrem de um jeito que mostra o terror total ali. E as olheiras mostram o quanto ele tá debilitado, né? Como se ele tivesse muito tempo em estado de alerta, o que é totalmente compreensível. O barulho desperta o terror nele e parece que o Will não sabe, né, o que tá lá do lado de fora. Ele só sente que não é uma coisa boa. Ele fica atento até que o Demogorgon quebra um pedaço do forte e aparece já com a boca aberta. E o mais legal aqui é que imediatamente o Will aponta a espingarda pro Demogorgon e isso mostra que o Will não é só aquele molequinho frágil que a gente sempre pensou, né? Ele é combativo, cara, ele tá lá no combate. Ele não era só um garoto apavorado, ele era um lutador, sempre foi. Isso muda totalmente como a gente enxerga ele na primeira temporada. Mas um outro detalhe aí botou muita gente pra pensar. Da onde saiu aquela espingarda? Vamos voltar na temporada 1. Ele tinha o rifle na primeira temporada. Na primeira temporada, como eu tinha falado. Em casa, antes de ser capturado pro mundo invertido, ele foi pro galpão e pegou a espingarda lá. Então, quando ele foi levado com tudo que tinha, né? As roupas, a mochila, a espingarda que ele tava usando, tudo. Ele atira no Demogorgon e isso dá uma pequena vantagem pra ele sair correndo. Percebe como isso exige muita coragem, cara? Atirar, passar pelo monstro e sair correndo. O Will não paralisou de medo, não. Ele lutou todas as vezes pra sobreviver. Ele sai correndo desesperado pela floresta e por um instante parece até que ele vai se salvar. Mas aqui tá um detalhe mais importante. Enquanto o Will tá correndo e subindo na árvore, o céu pisca, tem relâmpagos e raios vermelhos, né? Agora pensa na primeira temporada. Quando a gente viu o mundo invertido na primeira temporada, como que ele era? Era escuro, azul, só isso.
Não tinha relâmpagos vermelhos, né? Nunca teve aquela tempestade gigante de partículas. O vermelho só começou a aparecer no Mundo Invertido a partir do Devorador de Mentes na segunda temporada. Mas o raio vermelho especificamente, isso aqui é a assinatura visual do Vecna. A gente viu isso todas as vezes que ele atacou alguém na quarta temporada e quando ele abriu os portais. Então ver esse raio vermelho nesse flashback da primeira temporada não é um retcon. Isso é série mostrando que aquilo que a gente achava que era um ataque aleatório de monstro nunca foi aleatório. O Vecna já estava agindo ali, naquele momento. Ele estava no controle, cara. Tudo sempre foi ele desde o começo. É como se o Vecna acendesse o céu pro Demogorgon localizar o Will. Isso é um ataque coordenado, cara. Então o Demogorgon vê ele e começa a subir na árvore também. E no desespero, o Will salta de uma árvore para outra. É um salto impossível. E o Will despenca. Pra sorte, a mochila agarra num galho da outra árvore lá e o Will se salva por um tempo. Mas o peso dele é demais para as alças da mochila, ele cai de novo até bater no chão e fica inconsciente. Ele não se mexe e a câmera fica ali nele, desmaiado. E aí ele é arrastado pelos pés. Bom, acontece um corte seco e na sequência a gente vê a biblioteca de Hawkins na versão do Mundo Invertido. Esse é um novo local do Mundo Invertido que o trailer já tinha mostrado e confirma a minha teoria da análise do trailer, né? Essa é a base, o quartel-general do Vecna. Falei pra vocês. A gente já viu a escola, as casas, o shopping, a casa do Skrill, mas a biblioteca? Por que a biblioteca? Isso é uma pista gigante, cara, enorme. Vecna não é burro, pelo contrário, ele é um vilão frio. Ele é calculista pra caramba, ele é muito inteligente. E uma biblioteca é o oposto de uma caverna de monstro. É um lugar de inteligência, sabedoria e mais. É um lugar que armazena o intelecto humano e ele corrompeu isso. A base da biblioteca parece uma escolha muito intencional. Lá dentro o Demogorgon chega arrastando o corpo inconsciente do Will e joga ele no chão. Então o Vecna aparece das sombras, né? E o Demogorgon se curva. Isso prova que o Demogorgon é um servo. Ele tá só entregando o pacote pro mestre dele. Agora, essa é a parte que muda tudo, presta atenção. O Vecna já estava lá no primeiro episódio de Stranger Things e o Demogorgon era só um cão de caça enviado pelo Vecna. Então o Vecna é um único chefão, o deus dessa dimensão inteira. O Devorador de Mentes é a arma dele e os Demogorgons são o exército dele. O Vecna se aproxima, olha pro Will e diz que finalmente eles podem começar. Ele prende o Will com os tentáculos na parede, eles levantam o corpo do Will que ainda está inconsciente e o Vecna se conecta nele. Então ele diz, você e eu vamos fazer coisas tão lindas juntos, William. Aí que tá, ninguém chama ele de William. Isso é muito formal, mas também demonstra que o Vecna sabe muito bem quem ele é. O Will foi escolhido a dedo, cara, a dedo. Galera, foi uma escolha e um sequestro muito específicos, percebe? Nessa cena o Will acabou de virar a porta de entrada do Vecna pro mundo real. Essa é a origem. Isso mostra de onde vem os arrepios na nuca na quarta temporada. Tudo começa aqui, nessa biblioteca, com essa violação nojenta pela boca do Will. É exatamente o que o Hopper e a Joyce veem quando encontram o Will no final da primeira temporada. A gente sempre assumiu que aquilo, né, era alguma coisa com o Demogorgon. Talvez como ele incubava os filhotes, ou como se alimentava, ou sei lá, algum parasita alienígena aleatório, né? Aquelas coisas nojentas lá. Mas não, aquilo não era um parasita aleatório, era uma conexão. Aquilo era o Vecna pessoalmente plugando o Will diretamente na mente coletiva. Quando o tentáculo entra, os olhos do Will se arregalam de novo. O Will estava à beira da morte depois da queda da árvore. Mas a partir da conexão com o Vecna, ele acordou. Exatamente no momento que ele virou parte do Vecna. Foi assim que ele ficou consciente de novo. Então isso confirma tudo. Primeiro que o Vecna é o vilão principal desde o episódio 1. O Will não foi só levado pra lá, cara, ele foi selecionado. E quem escolheu ele foi o próprio Vecna. Então essa cena mudou tudo, mudou até as coisas que não apareceram aí nessa cena. Mas se a gente voltar, cara, lá no primeiro episódio, tudo encontra outro sentido agora. Por exemplo, agora dá pra dizer que foi o Vecna que levou o Will, e não o Demogorgon. Mas Pedro, o bicho que apareceu era o Demogorgon. Será mesmo, cara? Quando todo mundo assistiu a primeira temporada, a gente assumiu que foi um Demogorgon que levou o Will. Até porque ele era o vilão principal da temporada, né? Ok, mas agora, depois de tudo que a gente sabe sobre o Vecna e o Mundo Invertido, né? Porque tem uns detalhes muito importantes do episódio 1 que só fazem sentido agora. Muda tudo. Me diz aí, os Demogorgons têm habilidades telepáticas? Não. Então como que o Demogorgon abriu a tranca da porta do celeiro? Me diz, quem tem habilidades telepáticas? Sabe, de mover as coisas com o poder da mente? Pois é, só ele. O Vecna. Como eu já falei nesse vídeo aqui, cara, o Demogorgon, ele é o cão de caça. Mas o cão de caça nunca vai sozinho. Ele vai com o dono, com o mestre dele. Então o Vecna tava lá junto naquele dia. Aliás, cara, lá na floresta, logo no primeiro episódio da série, o Will dá de cara com uma figura estranha, muito magra, lembra? Quando isso aconteceu, todo mundo assumiu que aquilo era o Demogorgon, já que ele era o vilão principal da temporada. Só que agora que a gente sabe mais sobre o Vecna, pô, essa cena muda tudo, mudou completamente. Aquela figura tem tudo pra ser o Vecna, e aqui tá o motivo. Primeiro, o que tava perseguindo o Will tinha habilidades psíquicas. A gente viu a criatura destrancando a porta por dentro sem tocar na fechadura. Então tem habilidades psíquicas. Outro detalhe é que lá na primeira temporada veio o som do sino, né, do relógio, quando o Will foi atacado. Isso também é uma marca registrada quando o Vecna ataca. Além disso, na quarta temporada, o próprio Vecna confessou pra Nancy que foi ele quem matou a Bárbara, ou seja, ele já estava agindo ali. Ele, e não o Demogorgon. Mas se você ainda não tá convencido, ok? Olha só os detalhes daquele corpo, cara. Daquela criatura que o Will viu na floresta. Repara como a mão esquerda é bem maior que a direita.
exatamente como o Vecna tem a mão esquerda maior que a direita. Então é o que eu falei, isso muda completamente o jogo e vai definir a quinta temporada. A batalha final precisa ser sobre o Will, cara. Não tem como. Eles não podem só matar o Vecna, cara. Eles têm que cortar a conexão original. Eles têm que exorcizar o Vecna do Will de uma vez por todas. E sem matar o Will no processo. Tudo é sobre isso. Sobre a conexão profunda aí entre o Will e o Vecna. Essa é a chave. Isso foi o começo. Isso precisa ser o fim. Agora não deixa pra depois, você pode fazer agora por você, cara. Não tem nenhum outro local onde você pode pagar uma única vez um valor de R$197 ou R$19 por mês preso nesse vídeo aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, o Stranger Things tá tendo muita coisa. Pessoal, esse foi o react de hoje. Eu tô ansioso pra quinta temporada de Stranger Things e essas teorias, né? Faz muito mais sentido agora que vai chegar a quinta e é isso. Então, se você curtiu, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e deixa seu like para poder ajudar. É isso aí. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. Tchau.